Bem-vindos e bem-vindas a mais um Diário de Eva, o nosso programa de feminilidade bíblica e vida cristã em geral. E hoje a gente está para o nosso segundo programa para falar de um tema muito importante, como sempre. E eu não estou sozinha, como vocês sabem. Estou aqui com a Letícia Minervino. Eu mesma aqui. Eu não sei se é muito boa notícia pra vocês, né? Mas a gente segue aqui nessa conversa porque, pá, eu queria falar uma coisa já pra você que tá aí. Eu e Paola estamos conversando muito sobre esse assunto, que é o tema de hoje, né? Vamos revelar agora. O tema de hoje é pense menos em si mesma. Por que que isso é um tema que é muito importante pra mim e eu espero que seja muito importante pra você? Porque é muito difícil, mas é algo essencial para nossa vida. É a humildade e é o tema central de hoje. E aí, qual que é a minha recomendação de hoje? A titia, brincadeira. A minha recomendação de hoje é anota isso em algum lugar, porque vai ser muito bom esse assunto. Tá sendo muito bom pra mim esse roteiro, eu vou guardar na minha vida, na minha gaveta, vai ficar do lado da minha cama pra eu ler todos os dias e me lembrar que eu preciso pensar menos em mim mesma, né, Sim. Paula? A gente sempre traz temas, como vocês sabem, a gente vai falar isso quase toda semana, dos quais a gente, naquela semana, às vezes, naquele mês, a gente passou por alguma questão e se ligou que estava precisando falar disso, precisando ouvir sobre isso. E o egoísmo nos chamou a atenção um tempo atrás, sobre, em alguns pontos, né, das nossas vidas. Acho que todo mundo passa por isso. Acho não, a gente vai falar sobre isso, né? Mas todo mundo passa por isso, né? E a gente tá aqui para levantar essa bandeira. Todo mundo é egoísta. Achei que você ia falar assim, a gente tá com essa bandeira, ninguém solta a mão de ninguém. Calma, gente, não é essa Não, bandeira. não. Vou ser cancelado no meio evangélico. Ou não, né? Ou não, vai ser incrível. Não, mas a gente tá aqui para falar sobre egoísmo. E a ideia hoje, nesse momento agora inicial, é a gente pensar, é fazer vocês pensarem, assim como a gente tem pensado, em pequenos detalhes do nosso dia a dia que possam mostrar que a gente pensa primeiro na gente Uhum, e depois no outro, uhum. né? Pensar, a gente sempre faz algumas pesquisas, né? A gente sempre busca uns textos aqui. É, e hoje a gente trouxe um texto de um chamado assim, Resgatado do Mar do Eu. E aí o autor, chama Stacy, Stacy é a autora, já não lembro mais. Boa pergunta. Acho que é mulher. Stacy Roach, ela traz uns exemplos interessantes. Ela citou um exemplo acho que era pai de uma amiga dela, era um avô, né, no caso. A amiga dela foi contar pra ele que ela tava grávida pela, acho que quarta vez, americano, né, gente? Gosta de ter muitos filhos. Tava grávida pela quarta vez. E aí ela esperava que o pai dela falasse que legal. E ele falou: poxa, eu vou ter que fazer mais um cobertor pro meu neto, porque para cada neto que nascia, ele fazia Ele um cobertor encomendava, não novo, era? encomendava um cobertor novo, mais ou menos isso, eu acho. É isso, mais ou menos isso. E aí, quando ela deu a notícia, acho que ela esperava uma outra reação e ele pensou no dano Que que ele ia ele ter. sofreria, né? Pelo menos foi a primeira frase que ele soltou. A gente pode até julgar ele, né? Pensar, poxa, que Que insensível, né? malvado. Mas quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Em quantas situações da nossa vida alguém pode vir e trazer uma boa notícia para ela e a gente pensa em primeiro como, opa, e a gente pensa em primeiro como aquilo nos atinge, Uhum. né? Mesmo que tenha a ver com a vida da outra pessoa, às vezes a gente tem algumas consequências, né? Sei lá, um vizinho, uma vizinha vira para você e fala, ai, tô grávida, você pensa, poxa, o bebê dela vai chorar à noite. Mas eu lembro de uma vez, assim, situações da vida, corriqueira, né? A gente faz isso tão automaticamente e a gente não Uhum, percebe, né? É aquela história que a gente já falou uma vez, que é, você tá se ouvindo? É a pergunta que a gente tem que ficar se fazendo o tempo todo, né? sim. Você tá se ouvindo? Você tá ouvindo o que você tá falando? Porque dentro de uma situação, conversa de amigos, assim, tinha uma pessoa falando sobre um pretendente, né? Ah, eu tô aqui conversando com um rapaz.
E aí um amigo falou assim: ah, então, mas peraí, como que é esse cara? Aí ela contou, né? Tipo, ai, meus amigos É estão um interessados. príncipe. Meus amigos estão interessados em saber como que é, né? Uhum. Pra no final das contas o amigo falou assim: ah, então se esse cara tem condição financeira, casa com ele, porque aí você vai me dar presente. Que Ah, legal, gente. Quebrou todo o que clima da cara legal, conversa, né? né? Porque assim, você espera de um amigo cristão que ele pense primeiro na sua, né, com quem você vai se relacionar, né? Se você tá num Uhum. jogo desigual, ele é um cara que vai cuidar de você. Ele vai te liderar biblicamente, né? Eu sei que a gente pensando nesses exemplos parecem meio absurdos, né? Você olhar e pensar assim, nossa, mas esse cara também é muito interesseiro. Mas será que a gente não faz a mesma coisa e só não verbaliza muitas vezes? Uhum. Sabe? De pensar. Gente, vou falar uma coisa engraçada, né? Que Letícia sabe, eu já fui madrinha de 9 casamentos. Pra mais. E contando. E Prêmio madrinha, contando. né? E vocês sabem hoje, nossa, se as minhas afilhadas assistirem, gente, não levem pro pessoal, tá? Amo todas, foi super legal. Amo e agradeço e aceito outros convites. Mas todo mundo sabe, as madrinhas de casamento, a demanda que é escolher, achar um vestido na bendita da cor que a noiva quer. Uhum. E eu já tive contato com diversos tipos de noivas nesse processo. E eu confesso que em algum momento eu pensei, putz, grila, mais um vestido. Em vez de pensar assim, uau, Que meninas legal, vou e minhas participar. afilhadas que estão assistindo, não fica pensando, será que foi no meu? Será que foi? Não importa, foi em algum momento. São 9 casamentos, não importa. Leilou algum aí. Sou muito feliz e grata por ser madrinha de todos os Não, casamentos que eu assim, fui. não precisa se justificar, porque todo mundo faz isso. Se essa Todo menina. mundo entende, vocês me entendem, né, gente? Você, mulher, que tá assistindo e sabe da dor que é, pode comentar aqui, me ajuda. Vocês sabem que é. E assim, a gente podia pensar. E eu confesso que é uma luta você não pensar, poxa, por que não coloca qualquer cor? Poxa, Uhum. por que, que tem que ser essa específica, com esse tecido específico que eu tenho que correr na Zé Paulino, procurar um vestido, achar emprestado e não sei o quê. É, E é difícil você se colocar no lugar da noiva e pensar, poxa, é o dia dela, é um dia especial pra ela, é uma vez na vida. Uhum. Assim Depois de 9 como. casamentos. Assim como tem outro lado da moeda, né? Falando Aham. de casamento, que tem noiva que acha que esse é o meu dia, todos têm que me servir. Ah, sim, E aquilo se torna uma idolatria, né? sim. Do casamento, da cerimônia, da festa, enfim. E aí você perde a oportunidade de servir como noiva, de servir os seus convidados naquele momento de celebração, né? Sim, Tem... mas esse tema é bem interessante porque pega os dois lados. Uhum. Tanto das noivas, que eu já também tive de todas, assim, que falaram assim, ah, eu não ligo, tanto faz, eu só quero essa cor. E outras falam assim, se não for exatamente com a Não pode ter lantejola brilho, no não pode ter ombro, manga. eu não vou entrar. Assim, sabe, assim, você fica assim, meu Deus. Você Tem de destruiu meu tudo. casamento. Tem de tudo, mas a ideia o convite é para os dois lados, todo mundo, né? A gente tá dando um exemplo de casamento porque é comum das mulheres e eu, né, vivo isso. Mas é só um exemplo de como numa situação que diz respeito ao Uhum. outro, né? Tanto para noiva diz respeito à madrinha, porque ali talvez ela tá olhando só pro desejo dela, quanto para a madrinha diz respeito à noiva. Uhum. E como você vai se colocar no lugar do outro, ajudaria muito. Se uma noiva se coloca no lugar da madrinha, poxa, ela tem que comprar um vestido, é caro, né, tem presente, tem N coisas, cabelo, maquiagem, que é um gasto. Quanto para a madrinha, fala, poxa, eu vou me esforçar para fazer Esse a momento vontade especial, dela né? nesse momento especial, não vou levar uma demanda e ver isso com alegria, sabe? Fala, meu, que prazer que é fazer essa alegria, trazer essa alegria para ela, sabe? Uhum. Ver que você tá ali participando desse momento com alegria. Então, acho que essa é a chave nesse processo. Nós Uhum. todos somos egoístas, Uhum. Ah, em né? todos os campos de relacionamento, né? A gente pode pensar nisso a respeito do matrimônio, com os filhos, com os pais, com os amigos, Uhum. enfim. Existem N situações diárias, não é uma coisa que acontece pontualmente, é uma coisa que a gente tem que estar atento o dia inteiro, todo dia,
24 horas, É, até quando a gente tá dormindo. por exemplo, a gente tava pensando nessa questão de controle da mulher, que a gente até falou sobre controle na semana passada, e como nós mulheres gostamos de controlar as coisas, né? Aquelas mulheres que limpam a casa, deixa tudo limpinho e não quero que ninguém. Não vai usar o banheiro. Não quero que você pise na cozinha. Você limpa toda a casa, mas não para ela ser usada pela sua família, né? Você limpa toda a casa para você sentir o prazer de que ela tá limpa. Então, você priva todo mundo da paz de usar o Gente, já fiz ambiente, de isso muitas usar a vezes. cozinha, de usar, porque você quer as coisas do seu jeito, Uhum, né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre uhum. essas pequenas E coisas, né? refletir o propósito das coisas. Você limpa pra quê? Pra sujar. É o óbvio. Sim, e será que a gente limpa pro outro? Uhum, Né? Ou a gente limpa, ou é pra gente. uhum. Para que às vezes para que os outros vejam que a gente é incrível. Que eu sou uma pessoa organizada, entendeu? Minha casa tem cheiro Exatamente. de bambu da Cozy, das velas da Cozy. Inclusive, pra quem não sabe o que é Cozy, é a loja da Ah, Paola. amiga. Fazendo aqui o Depois jabazinho, eu né? faço, gente. É que essas canecas aqui do Diário de Eva e de todos os outros programas veio da Cozy. Sim. Então, já fiz aqui o jabá, a Paola não quis fazer aqui, eu falei, gente, Não, pronto. depois trago mostro mais. Ela fez o esquema de pirâmide dela. Sim. Mas essa parte assim, de ser autocentrado, a ponto de trazer tudo a respeito de si no automático, gera muitas consequências para os nossos relacionamentos. Sim. E aí eu fico pensando no seguinte: quando as duas partes envolvidas são egoístas, e tendem a ser, porque todo mundo é egoísta, como que isso danifica o relacionamento Uhum. e como isso compromete a saúde do relacionamento dos dois, Sim, em qualquer nível, né? sim. A gente fez até um post outro dia no Instagram da UMP Lapa, gente, segue lá. A gente tá com vários jabás hoje, né? Sim, vários lá. No Instagram da UMP Lapa, sobre o problema dos relacionamentos autocentrados, Muito bom né? esse post E mesmo. tem um ponto lá que chamou muito minha atenção no sentido de que você estar no relacionamento com pessoas autocentradas, ou seja, que é o natural, não é nunca é um campo seguro, você nunca se sente confortável, porque as pessoas autocentradas, elas costumam manipular as situações para que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, né? Ela manipula as pessoas, ela manipula o falar, ela manipula a situação para que as coisas aconteçam do jeito dela. Então, se a gente não começa a prestar atenção no nosso coração, nesses detalhes, o quanto a gente está disposto mesmo a se alegrar com o outro, a colocar o outro em primeiro lugar, a gente pode ser esse tipo de pessoa. A Eu gente lembrei até é. de uma situação. Que eu, no caso, fui a pessoa mega egoísta. Envolveu você. Eu lembro de uma vez que eu queria muito ir no restaurante. E Ai, você mulher. não. A Paola não queria ir por motivos muito legítimos, assim. Ela não queria ir porque não convinha naquela situação ela ir. E aí eu enchi o saco da Paola, ficava, Paola, vamos, vamos, vamos. E no final das contas ela foi. Eu voltei incrível pra minha casa e ela ficou arrasada. Gente, a Letícia, quando eu conheci ela, ela era uma menininha, faz 2 anos. Ela era Faz 5 meses. ela era um pouco mimada, mas eu não percebi, porque também eu não gosto de, né, discutir, brigar, nem nada. A gente tinha que ir, aliás, ela queria ir num determinado restaurante, a gente estava em Pinheiros, ela queria ir para Higienópolis, só que a faculdade dela era do lado do restaurante, perto do restaurante, e eu ia ter que voltar para Eu Pinheiros. nem lembrava que eu tinha que ir pra faculdade depois. Você sabe que minha memória é um problema, né? Nossa, Paola, Minha gente. Ela é memória, rancorosa, viu? minha memória é boa. Não tretem com a Paola, ela lembra de cada vírgula. Eu lembro. Eu lembro. Não sou rancorosa, mas eu lembro, às vezes. Não sou rancorosa, mas jogo na sua cara Mas, depois. gente, nesse dia foi engraçado. A Letícia era diferente, ela não faz mais isso. Só que ela não era tipo, pelo amor de Deus, mas ela falava assim, ah, mas eu quero muito ir lá, eu quero muito ir lá. E eu ficava assim, mas amiga, ela é em Eu Higienópolis. manipulava, né? É, Era, ai, gente, eu vou ficar muito triste se eu não for lá exatamente. hoje. Só que não tinha caído a minha ficha que depois de lá eu tinha que voltar pra Pinheiros. Eu tava em Pinheiros, eu ia pra Higienópolis comer a comida que a Letícia queria. Eu ia voltar pra Pinheiros e ela ia ficar em Higienópolis. Eu não sabia que ela ia ficar lá, porque ela ia pra faculdade. E eu ia voltar porque ia
A gente ia pra uma excursão. Uma excursão não. Pra um avanço. Ai, E é aí eu tinha verdade. horário pra chegar, pra voltar pra igreja, pra pegar o ônibus e pra encontrar todo mundo, etc. E aí, cedi, não é mesmo? Porque é uma criança chorando, você, né? Eu sou fraca. Tia. Sim, eu Uhum. quero. E eu fui. Fomos lá, comemos o bendito do lanche. Ah, teve um outro evento, mas isso é um outro detalhe. A gente foi lá, lá em Higienópolis, porque em Pinheiros não tem lanchonetes, não é mesmo? E fomos Não pra tinha o que lá, eu queria. comemos o lanche. E aí deu o horário de voltar. Letícia bem linda. Tchau, gente. Vou ali pra faculdade. Puf, pulou, o muro tava na faculdade. E eu tinha que cruzar a cidade pra voltar pra Ai, Pinheiros olha que exagerado. e chegar no horário. E eu voltei com E chegou tanto atrasada, não ódio. foi? Cheguei atrasada. Cheguei, fiquei com tanto ódio no caminho. Que depois caiu minha ficha. Meu, você podia ter falado não, né? Mas aí depois a gente conversou e a Letícia cresceu, amadureceu. Olha que delícia. A Letícia evoluiu 30 passos. Evoluiu, e aí, o que acontece nesse processo? Tipo, ela pensou no que ela queria e pronto, e acabou. Eu podia ter sido mais madura também e falado, não, linda, hoje não dá, a gente vai outro dia, né? Ninguém ia morrer E nessa ninguém ia situação. morrer e tudo mais. Mas é um exemplo, foi um exemplo muito interessante de como às vezes a gente faz isso e não Não, percebe. e pra mim é muito interessante ver como que eu agi, não porque assim, ai, agora eu sou o cúmulo da maturidade, gente, a pessoa mais altruísta do universo. Não, não sou. Mas é ver como que na minha cabeça, naquele dia, por exemplo, não passou nada pela minha cabeça. Eu fui, fiz minha aula tranquila, segui o baile e pra mim tava tudo bem, porque era uma coisa natural, era automático. Eu quero, comi, pronto, enchi o buchinho, e fui pra Uhum. faculdade e segui. E aí, depois de muito tempo que a gente conversou sobre isso, não foi? Foi, eu nem Depois de lembro. muito Foi tempo muito que a tempo, gente porque eu foi. demoro pra processar as coisas. Ela, não, é assim, depois de 5 meses ela vem tratar o assunto comigo, eu nem lembro mais. Eu falo, gente, você Gente. me deu, você não me dá mais a chance de argumentar, porque eu não lembro mais do que aconteceu. Você viu que ela citou, eu contei toda a história, Ela todos os detalhes contou e eu cronometrados. não lembrava de mais nada, eu só lembrei por cima porque a gente conversou sobre isso depois. É, Mas enfim, essa é a mas moral da história, né? essa é a questão. A Letícia contou uma situação dela, mas a ideia dessa introdução enorme, que já faz meia hora, é exatamente a gente pensar nesses detalhes da nossa vida, de como a gente faz isso e não percebe, que nem eu falei dos meus casos como madrinha, né? São detalhes. Aqui a gente até trouxe vários outros exemplos. Tem um aqui que eu gostei de lembrar, tipo, a mulher citando um caso de, por exemplo, tá todo mundo combinou de levar. Que nem aqui a gente tem o pequeno grupo, né? E todo mundo tem que levar o lanche do pequeno grupo, e aí tudo certo pra fulana levar a comida. E aí, quando tá chegando a hora do pequeno grupo, ela manda mensagem: gente, tô doente, não vou levar. Aquela pessoa, às vezes, que tô doente, não vou no encontro. Quantas pessoas, em vez de pensar, poxa, ela tá doente, será que ela tá bem? Vai pensar, poxa, não vai ter o lanche. Gente, Ou, poxa, eu vou ter que me virar pra arrumar um lanche agora. e eu acho que a nossa resposta a esse tipo de egoísmo Uhum, daria outro programa, porque a gente tem que reagir biblicamente. A gente não uhum. pode reagir com ira, né? Sim. Na verdade, é a gente parar agora pra pensar no nosso primeiro pensamento. Uhum. Porque a gente não faria diferente. Exatamente. O primeiro pensamento é esse: nossa, mas e a comida? Ela tá doente. Oi, tudo bom? Nossa, melhoras pra você. Fica Fique em bem. paz. Nossa, tá tudo tranquilo. Por dentro você tá assim, meu Deus, eu vou ter que resolver isso. Exatamente. Uhum. Exatamente. Eu tenho. Eu não vou confessar mais pecado, não. Vamos seguir. Não, a gente vai passar mais 5 horas aqui, vai virar um Não vou. podcast desses de 3 horas que tem na Não vou mais internet. confessar pecado. Deixa pros próximos Não, a programas. gente confessa aos poucos, né? A gente deixa pecado. Já, Exato. já deu a cota de confissão de pecados agora. Sim. Deixa o seu pecado nos comentários pra gente se sentir abraçado. Deixa aí nos comentários. Contem as suas histórias pra gente se sentir um pouco melhor. Suas histórias de egoísmo. Porque aí vem nos comentários assim: nossa, gente, nunca passei por isso. Nossa, gente, Pode nossa, ser que também. pecadoras. Pode ser também. Se você é esse tipo de pessoa Se você é incrível. incrível, por favor, nos conte também, porque vai ser interessante essa Sim. conversa. Mas a gente falou de tudo isso, né? Exatamente pra gente que a gente. Se você ouviu todos os exemplos e se encaixou em algum, ou lembrou de outras histórias, você pode comentar e falar, eu lembrei.
Não precisa contar tudo em detalhes, mas coloca lá, eu Pode contar lembrei. também pra gente se sentir um pouco melhor. É, gente. A Mas gente lê os comentários, isso é um fato. a gente quer trazer alguns pontos, né? A gente quer trazer a Bíblia pra mesa, finalmente, Ai, finalmente, né? Parou de falar da vida pra de nos vocês. dar um pouco de esperança, né? Pra gente parar agora pra pensar o que que a gente faz, né? Agora que Uhum. eu identifiquei o Ah, identifiquei. problema. Vocês jogaram a bomba, agora vocês vão sair correndo, né? Não dá pra fazer Sim, isso. Mas exatamente. tem algumas coisas que fazem a gente refletir, né? Por exemplo, coisas que o egoísmo fazem com a gente e a gente não percebe, né? Uhum, Porque um dos pontos que a gente listou aqui foi a perda da alegria. A gente perde muito do privilégio de servir as outras pessoas, uhum, né? E de demonstrar o caráter cristão, o caráter de Cristo através das nossas atitudes. Por exemplo, nisso que você falou uhum, da pessoa ficar doente, poxa, qual que a primeira coisa que deveria vir na nossa cabeça e que a gente vai treinar essa mentalidade na nossa cabeça é de falar assim, como que eu posso servir essa pessoa agora que ela tá doente? Como que eu posso servir essa pessoa no momento de fragilidade que ela se uhum. encontra? Não é a primeira coisa que vem na nossa cabeça naturalmente. E é aí que vem as escrituras e nos ajudam e nos dão todo o suporte necessário, porque lembra em Efésios e fala lá, nós temos todas as bênçãos espirituais em Cristo, então tá Uhum. confirmado lá uma promessa de Deus Sim, pra gente. Se a gente tem todas as bênçãos espirituais em Cristo, significa que nós podemos fazer alguma coisa e nós podemos servir. Ele deu tudo que a gente precisa para poder servir o outro, né? uhum. E a Bíblia traz todas as respostas. E então, assim, a gente vai trazer três pontos, três pontinhos, assim, para você pensar mesmo, se você se identificou com alguns exemplos que a gente deu, ou pensou em outros e falou assim: puxa vida, não tinha pensado nisso, sou autocentrada, ou estou sempre tendendo ao autocentrismo. É porque se você não trata só um apêndice, tá? Uhum. Um apêndice é ótimo, né? Mas se a gente não trata da forma certa, a gente se frustra nesse Uhum. quesito. Porque a gente tenta tampar o sol com a peneira, a gente tenta Sim, colocar band-aid na perna quebrada, que nem você sempre fala. sim. E aí a gente se frustra quando não dá certo e a gente volta pro ciclo de egoísmo, né? Sim, se a gente começa a procurar qualquer solução que fora da Bíblia, você pode se tornar uma pessoa amargurada, né? Ah, então tá, eu vou ajudar, eu vou botar um sorriso no rosto e vou lá ajudar. É, até que momento, né, você vai suportar, né? E você não vai se tornar uma pessoa amargurada, Uhum. né? E que depois vai jogar tudo isso na cara da outra pessoa, falando, ó, eu fiz isso, isso e isso, e aí Uhum. tudo que você fez não valeu de nada, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa, nosso primeiro ponto, né, é treinar. Essa palavra é importante. Treinar, treine-se para ser focado nos outros. Por que treine-se? Porque não é um ato natural nosso focar nos outros. Colocar o outro em primeiro lugar não é natural. Assim, quando eu falo focar nos outros, é sem esperar nada em troca, né? É bem difícil. Porque geralmente, quando a gente fala assim, ah, eu penso muito nos outros, você tem ali no fundo um negocinho de eu quero que eles me amem, ou eu quero reconhecimento, eu quero que as pessoas achem que eu sou muito legal. Então, isso já não é o altruísmo, né? E uma base importante é Romanos 12:15, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E é por isso que a gente tem que treinar para ter essa empatia, né? Isso não vem nem um pouquinho naturalmente. Uhum. E eu acho que essa questão do treino, ela tem muito a ver com aquela questão do esforço, né? Uhum, Não é um esforço que Deus fala assim, você que lute, você que se uhum, vire. É um esforço baseado na graça, que é o que a gente falou no outro programa, uhum, né? É um esforço baseado na graça, mas é um esforço que ele vale a pena. O prêmio é muito na hora, né? uhum, Assim, de você ter satisfação em Deus. Quando você tem a satisfação e a recompensa daquilo que você está fazendo de bem, no reconhecimento das outras pessoas, que é tema do próximo programa, uhum. é, você tem aquilo que a Bíblia fala. Pronto, você tem esse seu prêmio e ele se acaba aí. Aham, Ele é limitado. sim. Ele é muito pífio, né? Mas quando a sua recompensa tá no próprio serviço, tá no próprio ato de servir, e você se regozija no fato de você usufruir do privilégio de servir outra pessoa através da graça de Deus, sendo instrumento e glorificando a Deus através daquilo,
sem precisar de nada vindo dela, simplesmente pelo fato de aquilo que você tá fazendo é algo vindo de Deus, a sua recompensa se torna algo muito maior, né? Uhum. Ela se torna uma bênção espiritual muito maior. Sim, e dentro desse ponto, acho que a gente falou muito dessa questão de você não se alegrar com a alegria do outro, né? De, putz, isso vai me afetar, isso vai me trazer um peso, um dano, um custo. Mas o versículo também fala do chorai com os que choram, né? Então, será que a gente está disposto a estar do lado daquelas pessoas que estão sofrendo também? Porque isso vai demandar do nosso tempo, vai demandar do nosso conforto. Uhum. Será que você está disposto a ouvir, a estar do lado daquela pessoa que está precisando de ajuda, ainda mais hoje em dia, né? O quanto as pessoas estão precisando de suporte emocional, bíblico, de um aconselhamento, de um cuidado, ou às vezes de um ombro só para chorar, né? Ter alguém que chore junto, ou você tá fugindo desse tipo de, eu não tô preparado para esse tipo de ajuda, manda pro pastor, manda pro Uhum. psicólogo, E às vezes a manda. gente dá uma justificativa que parece muito altruísta, né? De, Exatamente. eu não me sinto preparado o suficiente pra ajudá-la no nível que ela merece, no Uhum. nível que essa pessoa precisa. Então, vou deixar aqui pro conselheiro bíblico, vou deixar aqui pro pastor. E Exatamente. você se abstém daquela responsabilidade, quando na verdade é uma oportunidade Uhum. de você se preparar e servir com o que você tem e ser humilde naquela Sim, situação, né? De falar assim, sim. eu não tenho todas as respostas, mas o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Exatamente. E isso, gente, é só com treino. Por isso que o primeiro ponto fala exatamente isso. Treine-se. Esteja atento. Esse programa, acho que um ponto central dessa discussão aqui é a gente tornar que você tornar a nossa mentalidade intencional diante disso, anti-autocentrismo, sabe? A ideia é que você pare para pensar como você é, Uhum, não é tipo, será que eu sou? uhum. Preste atenção nos detalhes do seu dia a É já dia, partir do pressuposto que você que é, né? você é, exatamente. E presta atenção nos detalhes do dia a dia, como que você recebe as notícias, como você trata as pessoas, como você serve as pessoas, qual a sua intenção, como você serve nos ministérios ou como você não serve. Às vezes uma demanda chega para você e você fala não porque sua agenda tá lotada Uhum, e você para e pensa, mas é porque eu não vou conseguir servir com excelência, então é melhor eu não servir. uhum. Aí parece bonito também, né? Parece que a pessoa. Nesse tempo a gente não tá falando pra ninguém se atolar de coisas. Mas pare e pensa se a sua resposta ela tem mais a ver com você, Do né? que com Com as o seu necessidades, né? conforto do que com o outro, né? Eu vi uma frase esses dias e eu não lembro de quem é. Vou pesquisar na internet. Se alguém souber, coloca nos comentários. Mas era uma frase basicamente. Gente, eu sou uma pessoa assim, bem avoada. Então eu vou falar nos meus termos É aqui pipa voada. do que minha, do que minha cabeça lembra. Mas era basicamente assim: quais dos ministérios e dos serviços que você presta, que você faz, você manteria a sua ação se ele não fosse visto? Se Uhum. ele não fosse visto pelas outras pessoas? Será que você continuaria fazendo o que você está fazendo? Se aquilo não te trouxesse uma recompensa palpável? E isso é muito real, né? Porque quando a gente é egocêntrico, a gente pensa em, ah, eu vou servir nesse ministério porque o grupo que tá lá é legal, eu gosto daquelas pessoas. Então você tá pensando no seu. É lógico que é muito bom estar em comunhão e tudo mais, mas esse não pode ser a finalidade do seu serviço. A sua finalidade não deve ser primeiro você, o que você gosta, o que lhe apraz, mas ser a glória de Deus, como que você pode usar os seus talentos para servir aquelas pessoas, e aí a gente vai ganhando com isso também, né? Sim. E aí a gente já vai automaticamente para o segundo ponto, que é coloque as necessidades dos outros à frente das suas, Uhum. né? Então é um outro treino, e aí o texto que a gente traz é não façais nada por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considere os outros mais importantes do que você. Que cada um de vocês olhe não apenas para os seus próprios interesses, mas também para os interesses dos outros. Filipenses 2, 3, 4, conhecido da galera, acho que muita gente já sabe até de cor. Nada faça, pelo menos a parte, nada façais por partidarismo ou vanglória, Uhum. mas o quanto a gente de fato leva isso a sério, enquanto
eu tomo decisões em relação aos outros, baseado no que eu vou ganhar ou não, Uhum. né? E isso é muito interessante de pensar, que é muito contracultural, né? Uhum. Para a sociedade que a gente vive hoje e porque a gente escuta nas mídias, porque a gente lê nas revistas, porque a gente vê nos blogs, nas mídias sociais, no Instagram. Você passar lá, vai ter um monte de gente falando: se ame, se coloque em primeiro lugar, Se ame-se. se ame-se. Você tem que estar Você se na basta. sua prioridade, você tem que ser a sua prioridade. E aí tem uns vídeos motivacionais, tem aparecido muito na minha timeline esses vídeos motivacionais pra, né, lifestyle e tal. E aí tem sempre um áudio com uma voz sedosa, com uma pessoa malhando e mostrando o dia a dia O dela. que que você tá E vendo? é uma pessoa malhando, fazendo uma refeição saudável, estudando, meditando, colocando vela aromática, e aí uma voz de fundo. Se coloque em primeiro lugar, porque aí, a partir daí, a partir do momento que você se colocar no primeiro lugar, você vai entender o que é real felicidade. E Uhum. aí a gente escuta isso e beleza, passou, a gente tá lá no modo robô do dia a dia, só que aquilo vai entrando na Vai gente, entrando. né? Vai. Não, mas eu tenho que. Quando a gente é afrontado, na primeira afronta que a gente tem Uhum. nesse dia, a gente lembra desse vídeo e fala: É verdade. era aquilo mesmo. É, eu tinha. E é interessante porque esse versículo, ele não desconsidera o fato de você pensar nos seus interesses. Ele já fala aqui, né? Como que é? Que cada um de vocês olhe não apenas para os seus próprios interesses. Então ele tá falando, não Até porque olhe ele para os tá seus lidando com a interesses. realidade do ser humano. É Óbvio. impossível a gente não Não é para olhar pra você abrir nossa. mão totalmente dos seus interesses, ser uma pessoa louca, isso, aquilo. Eu vou me doar para os outros, né? E é antinatural, né? Porque a gente Sim, não consegue parar de respirar, por exemplo. ele Ou parar de pensar em mim. considera, mas a ideia é que esses interesses não sejam o seu Deus, né? Os seus interesses não podem controlar a forma como você se relaciona com o outro, né? E por isso que ele coloca, nada faça por ambição egoísta. Não é para você tratar as situações de acordo com seus interesses pessoais. Uhum. Muito pelo contrário, é para você considerar os outros mais importantes que você. E aí você vai se relacionar de uma forma muito mais saudável, né? Os outros são mais importantes que você tem seus interesses e como que você vai lidar com isso de uma maneira normal e Uhum. saudável, a ponto de servir o outro, entendendo os seus limites, entendendo os limites dos outros, sem querer que tudo seja sobre você. Não Você é? não é o alecrim dourado. Ah, que pena. Mas isso É. é interessante, porque eu pensei numa coisa agora. A gente cria estereótipos, né? Uhum. Tipo assim, então se eu tenho que servir, eu tenho que ser bobo. Eu vou ser bobo, né? Porque eu vou ter que. Todo mundo vai pisar em mim e eu vou. É. Vai ser isso. Uhum. A gente não tá falando que isso tem a ver com ser bobo. Tem a ver com prudência, sim, a gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser prudente, a gente tem que ser atento, a gente tem que entender o que a pessoa tá falando, a gente tem que interpretar de forma muito realista o que tá acontecendo, mas a gente tem que ter um viés bíblico, a gente tem que analisar as motivações do nosso coração, Uhum. que é a maior dificuldade. Uhum. Porque geralmente o que acontece é, numa situação em que você tá sendo afetado, você quer sempre olhar pro lado da outra pessoa, né? Uhum. É tipo, sempre a culpa da outra pessoa. E ela pode ter sim uma parcela de culpa, isso pode ser uma realidade. Mas o maior desafio que a gente tem nessas situações é de olhar para o próprio coração em primeiro lugar. Uhum. A gente costuma fazer o contrário, a gente olha para a pessoa, a gente xinga, aí esbraveja e fica remoendo a situação na nossa cabeça, o diálogo, depois de horas, dias e até meses que a gente para, nossa, mas eu vacilei nisso aqui. Porque a gente deixa isso pra depois. Uhum. Quando na verdade a gente tinha que olhar. A minha motivação tá sendo egoísta nesse momento. Que eu e a Paula, hoje a gente almoçou com a tia Elza. É até esquisito chamar ela de tia, assim, em público, né? A tia Elza Maria. Um beijo, tia. Uhum. E a gente tá falando disso, sobre uma intimidade tão íntima, uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, a ponto de, na hora que você tá ali, tá para reagir,
de uma forma pecaminosa, você tem a voz do Espírito Santo que não é esse o caminho. E aí você muda a rota, né? E é muito difícil ter essa dinâmica, mas é um treino. É o que a gente tá falando aqui, é um treino. Nas situações, a gente aprende muito nas reações. A gente consegue pensar até um pouco melhor para agir, mas para reagir é muito difícil. Uhum. Então tem que ter. É lógico que a gente tá falando aqui de estratégia, de pensar, de ponderar, de se observar, de servir, de tomar passos práticos, mas sempre tendo em vista que a gente precisa de um relacionamento com Deus muito íntimo, de conversar e estar assim conectado com o Senhor o tempo todo em oração, em leitura da palavra, lendo esses versículos, sempre memorizando esses versículos, para que na hora que acontecer alguma situação em que a nossa propensão é ser egoísta, a gente tome a melhor decisão e sirva com o entendimento, analisando a nossa motivação e tendo no nosso coração aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto e tomando atitude para a glória de Deus. Né? Sim, mesmo porque acho que dentro desse tema muitas pessoas vão pensar assim, então eu vou ficar só servindo, só servindo, só servindo, e que horas que isso quem vai cuidar de mim, né? E aí a gente já tem uma pergunta, uma resposta, o crente tem que saber, né? Quem que cuida de você? Mas a gente vai até já junta com o ponto 3 aqui, né, que é olhe para Os fogos aqui. Olhe para Jesus, o nosso maior exemplo, né? Então, e o texto de Filipenses 2, 6, 8, né? Sendo em forma de Deus, não teve como apegar-se o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, nascendo à semelhança dos homens. E, achado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, com esse exemplo. Fecha com chave de ouro. Exatamente. Né? Esse é o nosso maior exemplo sobre como a gente pode e deve servir o outro, se relacionar com o outro e sem se preocupar com os danos. Porque Jesus Cristo fez isso. Sabe? E a gente precisa entender que ele tinha todos os motivos para se exaltar e para ser o rei supremo, ele é o rei supremo, e em vez disso ele se humilhou. Né? E porque ele já sabia de todas as coisas, né? Então e hoje a gente sabe, né? E onde está o nosso prêmio, mas às vezes a gente não quer pagar o preço, né? E é esse sentimento de alecrim dourado, né? De que eu mereço ter o melhor dessa terra porque eu sou filho do rei. E a gente quer se poupar o tempo inteiro, né? A gente não quer sofrer nenhum tipo de dano. Então o momento é da gente parar para pensar o quanto a gente pode sair do nosso conforto para servir outras pessoas. E isso é muito amplo. Às vezes, que nem você estava citando, né, de ser bobo ou não, servir aos outros de acordo com a vontade do Senhor, às vezes inclui você dizer não, né? Tem pessoas que abusam, tem pessoas que são mimadas. E isso, dizer não, é um ato de amor. Sim. Nessas situações. Tem pessoas que você vai ter que ser dura, né? Então, o servir é isso, porque às vezes você não quer nem... Sabe aqueles pais que mimam os filhos? Que não querem o conflito? Que idolatram a paz, né? Idolatram a paz. Às vezes dá a impressão de que ele tá amando, né? Na cabeça dele ele tá amando, mas ele tá se poupando. Ele tá se poupando daquele conflito, da choradeira, do filho ficar com raiva por uma semana. Ele tá se poupando dessa parte chata, né? De ser odiado pelo filho ali pelos próximos minutos. Mas ele não tá pensando, mas ele tá só se poupando e ele não tá pensando no quanto é importante a disciplina. E às vezes você buscar o conflito é um ato de amor. Não buscar o conflito de criar uma situação, mas de resolver uma situação. Você ir atrás de uma resolução, por mais difícil e dolorosa que ela seja. A gente prefere fugir e disfarça a ideia de que, assim, na verdade é porque eu prefiro a paz. Olha como eu sou crente. Eu sou paciente. Eu sou muito paciente. E a gente sabe que Jesus é o nosso maior exemplo de que ele falava o que tinha que ser falado para os amigos, ele falava o que tinha que ser falado
pros inimigos. Quando não era o momento de falar, ele não falava. Mas ele E não estava. importando a opinião alheia, né? Sim, ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés do traidor, ele tinha essa mentalidade de equilíbrio, de colocar o outro em primeiro lugar e saber qual que era o momento das coisas serem feitas. Então a gente precisa ter esses versículos bíblicos, né? A Bíblia como a nossa base para essa tomada de decisão, mas só esses 2 últimos versículos que a gente leu, né, de Filipenses, de colocar o outro em primeiro lugar para essas tomadas de decisão, para essas tomadas de decisão, vai nos ajudar a entender como que a gente pode servir melhor o outro. Às vezes é enfrentando, às vezes é podando, às vezes é só ouvindo, às vezes é chorando junto, é se alegrando junto, às vezes é dando dinheiro, às vezes é não dando dinheiro. Exatamente. E a gente precisa da direção do Espírito Santo para isso. E muito importante desse último passo que a gente falou é justamente ter muito claro na nossa cabeça o caráter de Cristo, né? Ter sempre na nossa mente o que Jesus faria, qual que é o caráter dele, como que ele é de fato, né? E a gente vê isso o tempo todo nos evangelhos. Ele não... o que você disse, o não de Jesus era um não equilibrado. O sim de Jesus era um sim equilibrado. Um não dele era de serviço, o sim dele era de serviço. Então a gente carregar essa imagem de Jesus o tempo todo, de qual que é o caráter dele, o que ele espera de mim nessa situação, o que ele me ensinou nas escrituras para que eu lidasse com essa situação de uma forma bíblica e de uma forma que glorificasse o nome dele. E fazer com que tudo isso glorifique a Deus, né? As coisas ordinárias do nosso dia são meios extraordinários da graça agir no nosso coração. Então é muito bonito pensar em como que a graça, ela ao mesmo tempo que ela é misteriosa e ela age no nosso coração de uma forma que a gente não vê, ela é muito direta, né? Então, no nosso dia a dia, com as decisões, com as atitudes, com as reações, com as mínimas coisas, com os nossos filhos, poxa, vou ter que levantar à noite agora que meu filho tá chorando, 4 horas da manhã, tô com sono, mas eu vou lá. Sabe, dizer não pra si mesmo. Nossa, meu marido me pediu de novo pra fazer tal coisa, pra pegar a chave. Nossa, ele esqueceu de novo onde guarda tal coisa. E nessas pequenas coisas, ir lembrando do caráter de Cristo, e lembrando dessas passagens, e lembrando que você não vive pra você. E um desafio muito importante, vou estar como bônus aqui, porque é uma questão minha também, que eu luto bastante, não fique esperando o bônus, né, o prêmio desse altruísmo de forma material e terreno. Porque às vezes a gente quer um benefício no agora, sabe? Falar, eu vou servir, mas até quando? Quando vai vir? Ah, tá, eu vou ficar servindo. E às vezes a gente não verbaliza isso, nem em oração e nem na nossa mente isso fica tão concreto, mas quando as coisas começam a dar errado na nossa vida, ou as coisas não saem do jeito que a gente pensa, quantas vezes você não parou pra pensar, poxa, mas eu ajudei tanto, mas eu servi tanto na igreja, mas eu fui tão boa e eu não mereço passar por isso. Porque o que você tá concluindo, né? De que se você serviu, se você amou, se você não foi egoísta, Deus tem que te dar tudo, as coisas aqui, do jeito que você quer, que você imagina, que você... A gente precisa entender que o nosso ganho é espiritual e que o nosso ganho é eterno. Não tá aqui. Então, acho que essa é uma luta também que a gente tem que enfrentar nesse processo, porque às vezes você olha esses 3 e fala assim, nossa, então eu vou lutar aqui pra pensar no outro. Mas, gente, quando as coisas estiverem apertadas pra você também, e às vezes não vai ter ninguém pra fazer o que você fez pelos outros, você pode correr o risco de pensar, poxa Deus, mas eu fiz tanto pelos E outros. você corre o risco de se comparar, né? Nossa, fulano nem fez metade do que eu fiz. Pois é. E tá na melhor. Eu fiz tanto pelo outro e o outro não retribuiu, ou seja, você fez visando um ganho. E às vezes, na hora que você tá fazendo, você não tá pensando. Você tá pensando, não, quero ajudar, quero ver o outro feliz. Mas quando no fim você quer o retorno, aí você consegue conhecer de fato o seu coração, que de fato você queria uma paga por aquilo. Mas lembre-se de que é o Senhor quem retribui.
E os valores que ele vai te dar, né, são outros, São eternos. são né? eternos. Às vezes não vai ser aqui, gente. Muitas vezes não vai ser Lide aqui. com E a isso, vai gente ser ótimo. precisa confiar nisso, que você servir o outro não é para você ter uma paga aqui, um ganho aqui. E essa situação que você colocou por último é muito interessante de lidar com o passo 3, né? Que é olhar pra Cristo. Olhar para Porque se você se compara com os outros, você sempre vai se achar um pouco melhor, porque você, né, você tá sempre olhando os defeitos da outra pessoa. Mas como que você se compara a alguém que não tem defeitos, como Cristo? Então você olha pro que ele fez e você não tem como erguer a Você cabeça e sempre vai falar. estar devendo. Você Então é mais sempre fácil olhar vai pra estar- ele. Exatamente. Então olha pra ele que você sempre vai falar assim, opa, mas ainda falta aqui. Então pronto, agora é só esperar ele voltar. É sobre Enquanto isso. você serve, enquanto você ama, enquanto você se doa. Mas a gente vai falar mais sobre isso até no próximo programa, que a gente vai falar sobre Exatamente. temor de homens. Temor de homens é um tema, gente. Aguardem na próxima quarta-feira, porque olha, Sim, ó, a gente já tá se preparando a gente já tá com o livro aqui. E já tem dica de leitura pro programa que pro vem. próximo programa. E, bom, pra você que tá aqui com a gente, acompanhou a gente nesses minutinhos, eu quero agradecer, né, pá? A gente quer agradecer. Porque nesse novo formato, tal, meio podcast, tá, não sei o que, na Igreja da Lapa, é muito bom estar de volta, é muito bom ter vocês aqui com a gente. O retorno que a gente recebeu do primeiro programa foi muito legal, o feedback foi muito legal. Ouvir vocês é muito bom. Sim. E Os comentários da participação, tanto no Instagram quanto no canal. Comentem lá, a gente lê tudo. E comentem aqui, né? No caso, vocês não estão vendo no YouTube. Comentem aqui. Falem sobre. Talvez a gente possa. Às vezes a gente fala uma besteira, você pode corrigir, não tem problema, a gente lida bem com isso. E. e escute no Spotify também, se A gente você tá no não... Spotify, a gente é tão chique, Chique, gente. legal, hein? A gente tá no Spotify. Porque assim, se você não tem tempo de assistir, ficar olhando pra nossa cara aqui, coloca lá no Spotify enquanto você lava a louça, enquanto você trabalha, enquanto você estuda. Às vezes a pessoa não consegue se concentrar, então não faça isso. Mas se Eu você... não sou dessas. Ou eu estudo, ou eu vejo o YouTube. Mas lavando louça, super funciona. super Ou funciona. correndo, sei lá, você faz exercício, você coloca lá, faz todo sentido, é muito legal. E o que eu ia falar, por último, é que pedir oração. Por quê? Porque esse conteúdo é feito pra servir vocês. E, obviamente, eles não servem também. Esse conteúdo a gente não pega da gente e fala aqui, ó, eu sou o conteúdo, tá pra vocês. Não. A gente é muito servida pelas pessoas que escrevem os artigos, pelos livros que a gente lê, obviamente. Pelo próprio Senhor, que tem, né, Que nos 66 ferramenta, livros né? lá na Bíblia pra gente. E a gente pede oração para que vocês sejam nossa parceira, nosso parceiro nisso. Nós oramos por vocês também, para que esse conteúdo transforme o coração de vocês, mas para que esse seja um ministério em comum. Esse é o nosso ministério, isso é nosso, isso é para edificação do corpo de Cristo, é nossa própria edificação. Então, que isso seja um meio de serviço, seja um meio de pensar menos em nós mesmos, né? Que seja um meio da gente contribuir para o reino e fazer isso junto. É isso, né, pá? Acho que é isso. Por hoje é só. Dá pra falar sobre esse assunto por 3 horas? Dá, mas a gente não tá nesse nível de podcaster Não. de 3 horas. No dia que a gente chegar nesse nível, olha, E a haja saliva. gente tem que agradecer também a nossa Transmissão transmissão. aqui. Letícia tá aqui com a gente hoje. Já é outra Letícia. Ela fez assim, gente, não deu pra ver. Mas Um dia a gente mostra a Lê. Segue lá nas redes sociais, no Instagram, diariod.eva, que você vai ver lá a Lelê com a gente. A Lelê gravando aqui com a gente. Corajosa, aqui no meio da tarde, depois da canseira da faculdade, tá aqui gravando com a gente. Então, obrigado, Lê. Obrigado você e obrigada a Deus. Até a semana que vem.